do Paraná, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui, eu, professora Carol, e o nosso intérprete, que é o Lucas, para mais uma aula de ciências para vocês do 7º ano. Nós já estamos falando de artrópodes há algumas aulas, então hoje nós vamos conhecer mais informações sobre esse grupo tão grande de animais invertebrados. Antes da nossa aula começar, temos aqueles recadinhos importantes para você não esquecer que você precisa assistir videoaula, precisa fazer resumo no seu caderno sobre os pontos importantes, que também é interessante procurar informações em outros lugares, em outros sites, nos seus livros. Você também tem aquela atividade lá do Class que você precisa entrar no link número 1 e responder 2 perguntinhas, bem fáceis, para que sua frequência seja validada e você fixe o conteúdo que a gente está vendo. E você que não tem acesso ao Class, você já sabe, né? Tem dia certo para ir até a escola, buscar a atividade impressa, levar para casa, fazer com muito capricho e depois devolver no dia certo. Nós estamos, galera, no 3º trimestre. Agora não dá mais tempo de bobear. Tem hora para levar, tem hora para buscar, então não perde os prazos. E você que faz no Class, corre lá fazer depois que essa aula terminar. Vamos conhecer então os objetivos do dia de hoje. Nós temos ali um Pokémon que está ali nos mostrando quem é ele. Ele é um artrópode e é um artrópode do grupo que a gente vai estudar hoje. Vamos ver se você vai conhecer esse Pokémon e qual é o grupo dele. Nós temos o objetivo de relembrar as características da fisiologia desses animais, como que é o corpinho deles por dentro. Vamos compreender quem são alguns representantes desse filo, de 3 grupos, e para que tudo isso fique depois fácil de você relembrar, esteja com o seu caderno, para você poder anotar tudo que eu for te contando, ok? Nós temos aqui um exercício que ficou da última aula de artrópodes antes da Semana do Conhecimento. Faz bastante tempo, não é mesmo? Então, você lembra desse exercício? Nós vamos corrigir ele hoje. Antes da gente corrigir, eu vou dar um tempinho para você conferir se as suas respostas estão certas. Então, nós temos aqui a primeira tela com 4 informações. Eu vou te dar 30 segundinhos para você pegar o caderno e dar uma olhada. E daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos, galera, com essa resolução de exercício. Você precisava me dizer as características referentes ao filo artrópoda. Com relação às características deles, todo artrópode tem exoesqueleto, que é aquele esqueleto externo. Ele faz ecdise, que é aquela troca desse esqueleto para ele poder crescer, já que o esqueleto é rígido e não permite que ele se estique, então ele tem que trocar, e essa troca a gente chama de ecdise. E todo artrópode tem apêndices articulados. Então, patinhas, os apêndices bucais, todas as partes do corpo dele vão ter articulações para ele poder mexer bastante, ok? Com relação ao sistema digestório deles, é completo. Então, ele ingere o alimento por uma abertura e expele ele por outra, que a gente chama uma de boca e a outra de ânus. O sistema respiratório vai depender do lugar onde ele vive. Então, se ele é um artrópode aquático, ele vai ter uma respiração branquial. Se ele é um artrópode terrestre, ele vai ter uma respiração traqueal, por traqueias ou por brânquias. E o sistema circulatório dele é aberto, é diferente da minhoca, que era fechado, lembra? Esse sistema circulatório, o sangue sai pelos vasos e vai parar lá dentro da célula. Então, é um sistema diferente. Agora, nós temos uma outra tela com mais informações. Eu vou te dar mais 30 segundinhos para você dar uma conferida se o seu está certo. Já voltamos!
Voltamos, galera, e aqui estamos com a segunda parte do exercício. Com relação ao sistema excretor desses animais, dependendo do grupo que ele for, se ele for inseto, aracnídeo, crustáceo, ele vai ter uma estrutura que vai fazer a excreção deles. Pode ser túbulo de Malpighi, glândulas coxais ou glândulas antenais, ok? Com relação ao sistema nervoso, ele é ganglionar, eles não têm nenhum cérebro específico, mas eles têm gânglios que vão formar junções de células nervosas para desempenhar várias funções, como visão, tato e outras percepções do ambiente. A reprodução desses animais sempre vai ser sexuada e a fecundação pode ser dentro do animal, quando for interna, ou externa, quando for fora do animal. E alguns exemplos desses animais que nós temos aqui é formiga, escorpião, carrapato, centopeia, borboleta, besouro. Você pode ter colocado qualquer outro exemplo que também pode ser dentro dos artrópodes, ok? Então agora é a hora de começar a aula propriamente dita. Vamos lá! Nós temos então 5 grupos de artrópodes. O primeiro grupo é dos insetos, dos aracnídeos, dos crustáceos, dos quilópodes e dos diplópodes. Na aula de hoje, nós vamos ver insetos, quilópodes e diplópodes. Aracnídeos e crustáceos vai ficar para a próxima aula, beleza? Os insetos, na sua maioria, eles vão ter o corpo dividido em 3 partes. Quais partes? Uma cabeça, um tórax e um abdômen, beleza? Esses animais, eles vão ter antenas para poder ajudar na percepção. Os olhos deles geralmente são olhos compostos, então são olhos bem grandes, porque eles precisam se locomover e precisam ter uma visão muito bem desenvolvida. Eles também têm uma peça bucal. Lembra quando a gente falou de Aedes aegypti na Semana do Conhecimento e a gente falou da peça bucal daquele animal? Ele é um inseto, então todos os insetos vão ter essas peças bucais. Os insetos também vão ter asas e eles vão ter as pernas articuladas, que são questões relacionadas a artrópodes, beleza? A cabeça dos insetos possui um par de antenas, então são 2 anteninhas. Nós temos aqui ó, um gafanhoto e uma formiga para te mostrar essas antenas. Um par de olhos, então 2 olhos também, que geralmente são olhos bem grandes, bem compostos. No caso da formiguinha aqui, ó, a gente está vendo que o olho dela é pequeno, mas pensa no tamanho de uma formiga também, ela é bem pequenininha. E eles vão ter apêndices relacionados à alimentação, que a gente vai chamar de peças bucais. E que dependendo do hábito desse animal, vai ser uma peça bucal diferente. Se ele se alimentar de folhinha, ele vai ter que ter um apêndice que corte. Se ele for um animal que pica e suga, vai ter que ser um apêndice sugador, com uma ponta bem grande, igual do mosquito Aedes aegypti. Se ele for como uma borboleta, que precisa entrar dentro da flor e sugar o néctar, também vai ter um outro tipo. Então, peças bucais vão ter várias diferenças. No tórax dos insetos, existem 3 pares de pernas. Essa característica é muito boa para você anotar no seu caderno, porque todo inseto tem 3 pares de perna, ou seja, 6 patinhas articuladas. E eles podem ter 1, 2 ou nenhum par de asas. Então, nós temos aqui vários exemplos ó, de animais que podem te mostrar isso, com 2, com 1, com nenhum par de asa. E aí, com os 6 pares, ou melhor, os 3 pares de pata. Anota essa informação que é bem importante. Os insetos, eles vão ter sexos separados. Então, vai ter um macho e vai ter uma fêmea. A reprodução vai ser sexuada e a fecundação é interna, ou seja, acontece dentro do corpo da fêmea. Eles têm um momento de cópula e aí depois esses ovinhos são gerados. A fêmea vai liberar esses ovinhos e eles podem ter um desenvolvimento direto ou indireto. Isso vai depender da forma que o bichinho vai sair de dentro do ovo. Se ele sair igual ao adulto, o desenvolvimento foi direto. Se ele saiu e passou por uma fase de larva, depois por uma fase de pupa, para daí virar adulto, é um desenvolvimento indireto, porque ele teve outras fases no meio do caminho. E para que tudo isso fique fácil de você entender, eu tenho aqui um exemplo ó, do desenvolvimento direto e indireto. Nós temos aqui esse animal que a gente chama de traça. Para ficar fácil de você lembrar, as traças elas têm um desenvolvimento direto. Direto do ovo sai um animal igualzinho ao adulto.
Então ele só cresce e muda de tamanho. Lembre-se de um macetinho que a gente diz sobre traças, que é a traça, tracinha e tração, que é um animal que nasce pequenininho, cresce mais um pouco e vira uma gigante, que ela não muda, ela é sempre igual. Então o desenvolvimento dela é direto. No caso da borboleta, por exemplo, a gente conhece que tem aquela larva que faz um casulinho, que fica paradinha lá para passar por uma metamorfose. Quando o animal tem essa metamorfose, ele passa por um desenvolvimento indireto. Então lembra da borboleta, quando a gente for falar de desenvolvimento indireto, porque ela tem essa transformação até chegar na fase adulta. E aí agora nós temos um exercício bem legal com pokémons. Você vai me ajudar a entender se o desenvolvimento deles é direto ou indireto. Então nós temos aqui, ó, o Caterpie. Ele é uma larva, ok? Quando ele evolui, ele passa por uma fase de metapode, que é uma pupa. O metapode, ele vai ter um processo que ele vai ficar paradinho lá e vai esperar um pouco, e depois ele vai virar a Butterfree. E aí, quando a gente analisa essas três fases, será que esse Pokémon tem um desenvolvimento direto ou indireto? Eu vou te dar 30 segundos, daqui a pouco eu volto. Voltamos, galerinha! E será que esse Pokémon tem um desenvolvimento direto ou indireto? De acordo com o que eu te falei, quando o animal tem fases de vida onde ele passa por uma metamorfose, o desenvolvimento dele vai ter uma metamorfose completa e ele vai ter um desenvolvimento indireto. Então, esse animal aqui, ele passou por uma metamorfose onde ele mudou completamente. Ele era uma larvinha lá no Caterpie, e aí quando chegou no Butterfree, que era a última evolução dele, ele é uma borboleta linda que sai voando por aí. Tem um outro exemplo para você desses Pokémons aqui. Você vai me dizer se a metamorfose deles é completa ou incompleta. E aí a gente pode analisar isso com o desenvolvimento deles. Nós temos aqui o Weedle, que é como se fosse uma larvinha. Nós temos o Kakuna, que é uma fase de pupa. E nós temos o Beedrill, que é uma abelha. Será que esses animais têm uma metamorfose completa ou incompleta? Pensa aí, a gente já volta.
de volta! E você com certeza acertou. A metamorfose desse grupo aqui é completa também, assim como o do outro Pokémon que eu te mostrei antes. Então fica aí um exemplo prático, fácil de você lembrar depois da metamorfose que esses animais fazem num tipo de desenvolvimento indireto. Aí nós temos uma metamorfose incompleta, que a gente pode ter como exemplo o gafanhoto. Quando o gafanhoto nasce, ele tem um ovinho e ele vira uma ninfa, que é como se fosse uma pequena larvinha. Mas aí ele já vira um gafanhotozinho. E aí ele só vai aumentar de tamanho, mas ele não vai ter mudanças, assim como o outro Pokémon que eu te mostrei, que tinha fases diferentes. Então, metamorfose incompleta, anota aí no seu caderno, que é um exemplo o gafanhoto. E metamorfose completa, a gente pode ter borboletas e abelhas. Agora, nós vamos para um quiz bem interessante. Metamorfose é a transformação do estágio jovem para o adulto. Alguns insetos têm metamorfose completa e outros metamorfose incompleta. Quais insetos exemplificam o primeiro e o segundo tipo de metamorfose, respectivamente? Então, nessa ordem, qual é o inseto que tem metamorfose completa e incompleta? Nós temos na letra A, barata e libélula. Na letra B, borboleta e gafanhoto. Na letra C, mariposas e abelha. E na letra D, percevejo e mosquito. Pensa aí, a gente já volta. Voltamos, galera! E esse exercício estava muito simples porque nós fizemos as atividades antes com os Pokémons. A alternativa correta é a alternativa da letra B. As borboletas têm uma metamorfose completa e os gafanhotos têm uma metamorfose incompleta, ok? Agora vamos dar continuidade e vamos falar de quilópodes e diplópodes. Você já assistiu The Walking Dead? Se você já assistiu, lá na terceira temporada você deve ter visto esse inseto passando pela tela da televisão. Esse bichinho aqui é uma lacraia e ela pertence a um desses grupos que a gente vai analisar agora. Se você gosta de The Walking Dead, assista de novo, só para ver se você encontra esse animalzinho lá. Eles são animais terrestres que vivem num solo úmido e sombreado, então eles gostam de ficar escondidinhos. E também ficam embaixo de troncos, de folhas caídas. Então, se você estiver andando descalço, debaixo de árvores com muitas folhas, você pode ser picado por um inseto desse. Isso é muito perigoso. Eles têm um corpo alongado, então eles são um tipo de artrópode diferente. Você pode até confundir ele com outros animais de outros grupos, porque ele tem o corpo alongado, dividido em cabeça
e tronco. Mas o tronco dele tem subdivisões, que parecem anéisinhos. E em cada anel desse, um grupo vai ter 2 pares de pata e o outro grupo vai ter 1 par de pata. É assim que a gente consegue diferenciar esses grupos de animais. Na cabeça deles, eles vão ter antena e eles vão ter um tipo de apêndice bucal que inocula veneno. Então, se ele pica um animal para poder se alimentar, ele vai inocular esse veneno para o animal ficar estabilizado e ele poder comer depois. Como a gente não é alimento para ele, ele pode se sentir ameaçado e tentar picar as pessoas para poder se defender. E é uma picada dolorida que também pode ter um veneno que pode te causar muito mal. Então não ande descalço em lugares sombreados com muitas folhas. Eles também têm ocelos, que são olhos bem simples. Já que eles ficam em lugares escuros, eles não precisam de uma visão tão aguçada. O tronco deles, como eu te falei, tem muitos segmentos. E aí, como que eu vou diferenciar quem que é quilópode e quem que é diplópode? A gente lembra de 2. Então, todos os diplópodes, eles têm o corpo segmentado com 2 pares de patas em cada segmento. Os quilópodes, eles vão ter 1 par de pata em cada segmento. Então, fica bem fácil de lembrar, beleza? Vamos ver quem são os animais desses grupos. Quando a gente fala de quilópode, então, é aquele que tem 1 par de pata por segmento. E a gente tem como exemplo a lacraia e a centopeia. A centopeia é um bichinho mó bonitinho, que você olha lá no seu jardim, tem várias patinhas. E a lacraia é bem parecida, mas ela tem tamanhos muito diferentes. A gente tem lacraias que são gigantescas, você pode ver no GIF aqui, ó, ela se alimentando de um outro animal. E ela precisa inocular o veneno nele para que ele morra e ela consiga depois ingerir as substâncias do corpinho dele. Então lembre-se, quilópode, centopeia e lacraia. 1 par de patas por segmento. Fechou? Quando a gente fala de diplópode, diplópodes eles têm 2 pares de pata por segmento do corpo. Então se você olhar aqui no corpo dele, ó, tem muito mais pata que quilópode. E quem são os exemplares desse grupo? Nós temos piolho de cobra, o gongolô e o embuá. Então são vários animais dentro desse grupo que tem 2 pares de pata por segmento. Então chegamos ao momento de relembrar tudo isso. Que todos os insetos têm 3 pares de patas, 1 ou 2 pares de asas, ou então nenhum, e 2 antenas. A reprodução deles é sexuada e eles têm desenvolvimento direto ou indireto. Lembra do Pokémon, você nunca mais vai esquecer. Os quilópodes têm 1 par de patas por cada segmento do corpo. Já os diplópodes têm 2 pares de patas por cada segmento do corpo. Então, anota as informações dessa tela que você depois não vai ter dificuldade para se lembrar das características de cada grupo. Chegamos então no momento de nos despedir. Temos ali uma imagem do Homem-Formiga dizendo thank you para vocês, já que ele é um inseto. Continuem se cuidando, se organizando, tendo uma rotina saudável. A gente vai continuar falando de artrópodes na próxima aula. Então, thank you, muito obrigada, take care, se cuidem e a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!